Impunidade e banalização da violência dos agentes do Estado. Angela Mendes de Almeida. Um resumo. O artigo descreve a violência dos agentes do Estado contra os habitantes dos territórios da pobreza e mostra como ela está banalizada e naturalizada. Recorre a algumas discussões teóricas para questionar o uso da palavra bandido nessa banalização, discutindo depois o caráter de desumanização que ele contém e o lugar desse conceito em Marx. Por fim, discute a invisibilidade a que estes crimes são relegados, tendo como consequência a impunidade deles e a sua permanência, continuando práticas da ditadura militar. Angela Mendes de Almeida. Apesar de ser um fenômeno ainda encoberto pelo manto da indiferença, marcado por um conjunto de preconceitos de toda ordem, tanto da opinião pública obscurantista quanto toda progressista, a violência desenfreada dos agentes do Estado contra os habitantes dos territórios da pobreza começa a ser percebida e entendida como aquilo que é, uma política de Estado na era do capitalismo neoliberal. O aparato repressor persegue os habitantes das favelas e periferias pobres com invasões militarizadas em suas comunidades e abordagens policiais truculentas, que podem se converter em torturas e tratamentos cruéis e degradantes, degenerar em encarceramento, muitas vezes injusto e plantado por provas forjadas, ou, no limite, em execuções sumárias extrajudiciais, eventualmente seguidas de ocultamento de cadáveres. Este tratamento, ilegal do ponto de vista de qualquer legislação, seja ela ditatorial, seja ela democrática, está atualmente banalizado, naturalizado, integrado à normalidade da sociedade brasileira. Goza da tolerância geral e faz parte da paisagem. Esta perseguição integra o movimento internacional do Estado neoliberal de cercar os pobres, os inempregáveis, excedentes inúteis no capitalismo da microeletrônica introduzida no processo de produção e de reduzir as suas chances de existência digna. Grupos sociais variados estigmatizados de maneira diferente têm sido objeto dessa perseguição. São os imigrantes clandestinos vindos da África e da Ásia e arriscando a vida para chegar ao já esquelético estado do bem-estar europeu, ou os latino-americanos atravessando desertos e muros para atingir o Eldorado dos Estados Unidos. São os grupos sociais e étnicos que, por sua exclusão, são passíveis de serem acusados de potenciais terroristas pelos países capitalistas avançados. E no Brasil é a pobreza, o único setor social perseguido por tráfico de drogas e crime organizado, quando se sabe muito bem que estas atividades estão distribuídas ao longo do escalão social, desde seu mais alto ponto. A preocupação em manter os pobres conformados com a sua sorte de excluídos tem dado lugar a par de políticas focalizadas de redistribuição de renda a uma série de técnicas de repressão de guerra assimétrica ou de quarta geração, que seriam utilizadas para responder às rebeliões dessas periferias urbanas de pobres excluídos, fazendo parte das novas elucubrações de estrategistas do Pentágono, conforme o sociólogo Raul Zibech. Ou seja, os perigos para a hegemonia americana, e capitalista em última análise, poderiam estar em todos os aspectos da vida cotidiana. Periferias pobres e invasões de imigrantes conformam os inimigos não estatais do Estado atual. 2. Seguindo essa tendência internacional de perseguição aos pobres, o Brasil, entretanto, reencontra-se com a sua história, marcada a ferro e fogo pela escravidão. É como se esses pobres, muitos deles negros, outros tantos descendentes de indígenas, outros tantos brancos, fossem quase como uma outra etnia a ser perseguida, na linha genealógica dos Projeto História, São Paulo, N. 38, página 221-230, junho de 2009, 223. Impunidade e banalização da violência a escravos cuja figura perdia a sua essência humana, um outro que não pertencia à nação brasileira. 3. Esses habitantes dos territórios da pobreza são seres humanos quando recebem a Bolsa Família. Porém, quando pelas dificuldades que enfrentam para a sobrevivência, entram para a categoria dos trabalhadores informais ou ilegais, quando cometem um delito ou circulam na proximidade de pessoas que estejam em situação ilícita, passam para a categoria de suspeitos ou de bandidos. E o bandido não é ser humano. Daí a palavra de ordem da opinião pública obscurantista: direitos humanos para humanos direitos.
Programas televisivos ou mesmo palavras soltas na imprensa martelam a tecla do caráter não humano dos bandidos, tal como no século XIX se argumentava que os escravos não tinham alma. Arrasar com o bandido, ou seja, executar sumariamente, torturar, bater, humilhar são atos propugnados publicamente sem que nenhuma ação penal seja sequer esboçada, tal qual existem para os que fazem apologia do nazismo ou os que manifestam preconceito racial. A pregação a favor da violação dos direitos humanos dos bandidos, vale dizer, dos pobres, é feita abertamente, digerida em falas e discursos que a naturalizam. Por isso, comentando a situação dos direitos humanos desses pobres, um artigo lembrou recentemente o conceito de homo sacer, quatro homem sagrado, conceito que Giorgio Agamben foi buscar no direito romano arcaico, era aquele que, por ser sagrado não podia ser objeto de sacrifício ritual, mas, por isso mesmo, podia ser morto impunemente. Era aquele que vivia em um espaço situado originalmente à margem do ordenamento, sua vida era incluída no ordenamento unicamente sob a forma de sua exclusão, ou seja, de sua matabilidade. A relação de exceção coloca o excluído como banido, não posto fora da lei, mas simplesmente abandonado por ela, daí banido, ou bandido. O jurista oitocentista alemão Gering já havia relacionado o homo sacer com o homem-lobo do direito germânico, ou o lobisomem, malfeitor que era excluído da comunidade. O bandido podia ser morto, ou até mesmo já era considerado morto. 5. O bandido, o lobisomem. 6. Não é humano, é meio lobo, animal, meio homem. Uma mensagem enviada pela internet, em maio de 2006, quando as forças policiais saíram literalmente à caça dos bandidos. 7. Dizia: parabéns bravos policiais que diariamente enfrentam estes restos de carne podre. 8. Mas não é preciso recorrer aos escritos da opinião pública obscurantista para encontrar imagens semelhantes, que remetem os pobres para a categoria dos não humanos. Assistimos ao governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, dizer que a favela é uma fábrica de produzir marginal, 9. Que justifica as incursões violentas e a matança generalizada, já que a sua população é de marginais, ou seja, uma outra etnia que não é dos bairros de classe média e alta, uma categoria Projeto História, São Paulo, N. 38, p. 221-230, junho de 2009. 224 Angela Mendes de Almeida Margem, quiçá não humana. E assistimos ao próprio presidente da República, Lula, a propósito do episódio do helicóptero policial atingido por tiros, afirmar que é preciso limpar a sujeira que essa gente impõe ao Brasil. 10. A sujeira a limpar são os pobres favelados, o tráfico no varejo que é preciso varrer, como poeira. É tão forte a presença do senso comum e do sentimento de exclusão do banido bandido da comunidade nacional de seres humanos que um homem, oriundo de um setor social, o operariado industrial, considera-do como a parte dos oprimidos, chega a falar da pobreza como sujeira. Materialidade da violência do Estado contra a pobreza. A criminalização da pobreza é realizada essencialmente em dois eixos complementares, um pela via legal, enquanto o outro por uma via estritamente ilegal, porém tolerada pela sociedade. O eixo legal é o encarceramento em massa da juventude pobre, sobretudo negra, com base em uma legislação penal draconiana voltada especificamente para os delitos contra o patrimônio de ricos e classe média e contra o tráfico de drogas no varejo, seu ponto mais vulnerável. A política de encarceramento da pobreza caracteriza o Brasil como um dos estados que mais prende proporcionalmente à sua população. Em 2008 o Ministério da Justiça contava 440.013 presos, com um crescimento de 232,05% desde 2001. Em todos os estados da federação as condições carcerárias são infra-humanas, variando entre o pior e o inferno. São Paulo congrega o maior número de presos do Brasil. 145 mil, sendo que 50% tem entre 18 e 24 anos. 11. São Paulo também inventou o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, no qual o preso fica por meses, se não anos, em celas solitárias, sem direito a ver televisão, ler jornais e revistas, ter contato com outros presos e conservar consigo seus parcos pertences, como livros,
roupas, anotações, produtos de higiene. Além disso, o cumprimento da Lei de Execuções Penais, que permitiria ao preso sair para o regime semiaberto depois de cumprida uma parte da pena, é dificultado ao máximo pelo Poder Judiciário e pelas administrações penitenciárias, com a desculpa de que há poucas vagas em presídios próprios para isso. Para os pobres também não vale a regra de que preso sem condenação em última instância pode aguardar o julgamento em liberdade, quando o presidente do STF, Gilmar Mendes, concedeu 2 habeas corpus ao famoso banqueiro Daniel Dantas em menos de 48 horas, havia 211 mil presos na mesma situação. 12 Só a indústria de advogados pagos a preço de ouro pode fazer com que essa medida seja aplicada. Injustiças gritantes, presos indevidos por troca de nome, humilhação e arbitrariedades de toda a espécie com os parentes que visitam, falta de assistência médica da qual decorrem graves sequelas e às vezes até a morte, falta de assistência jurídica e, além do mais, as torturas como castigo pela denúncia das más condições. Este é o retrato do sistema carcerário feito para pobres. O veto ao uso de algemas também só serve. Projeto História, São Paulo, N. 38, página 221-230, junho de 2009. 228 Angela Mendes de Almeida. Em todos os programas de formação de policiais, o exemplo da punição legal, dentro dos parâmetros judiciais do Estado Democrático de Direito tal qual ele existe no Brasil. A impunidade é um dos fatores disseminadores da banalização da violência dos agentes do Estado, funcionando como um recado de que a tortura e matança podem continuar. Não se trata de ter ilusões sobre o caráter regenerador da condenação à prisão de policiais torturadores e assassinos. Eles provavelmente continuarão até o fim de suas vidas a achar que seu dever é limpar a área de bandidos e suspeitos, esses marginais, esses restos de carne podre. Trata-se de entender que a condenação é um recado diferente para os que ainda não mataram e para a sociedade. Não se pode matar impunemente um pobre. Todo e qualquer assassinato é punido pelo Código Penal, a lei é igual para todos. A condenação formal pelos tribunais organizados pela legislação do Estado Democrático de Direito seria um sinal para a opinião pública, enfraquecendo a banalização da violência policial contra os pobres. Da mesma forma, as poucas condenações constituem vitórias. Veja-se a batalha travada por Márcia Jacinto até conseguir a condenação, em setembro de 2008, do policial que havia executado seu filho Henri, de 16 anos, em 2002, em Lins, no Rio de Janeiro. 20 A alta letalidade da polícia tem que ser encarada como uma questão de Estado. A legítima defesa tem que ser comprovada pelo agente que matou e seus superiores imediatos e distantes, até o presidente da República, são responsáveis por isso. Enganam-se redondamente os que pensam que a violência repressiva da ditadura militar, que golpeou os militantes políticos, boa parte deles oriundos da classe média, nada tem a ver com a violência atual do Estado contra os habitantes dos territórios da pobreza, que se trata de repressões de natureza diferente. É a impunidade e o esquecimento dos crimes de tortura, assassinato e desaparecimento de corpos praticados durante a ditadura que banaliza ainda mais a atual violência. Na invisibilidade dos crimes atuais contra os habitantes dos territórios da pobreza, aos olhos da opinião pública progressista, está contido o desprezo pelos marginalizados excluídos das benesses da sociedade bem estabelecida, mas também a tolerância para com as violações dos direitos humanos contra a vida e a integridade física, atingidas pela tortura e pelas execuções sumárias praticadas pelo Estado, por agentes em nome dele. A impunidade é um fator decisivo para a banalização e, portanto, é um incentivo à violência institucional. A pesquisadora americana Katrin Sikkink, que investiga com métodos matemáticos os elementos que constituem índices de respeito aos direitos humanos em mais de 100 países que, tendo saído de um regime totalitário ou de uma situação de guerra civil, passaram pelos mecanismos da justiça de transição, inclusive por comissões de verdade e pelo julgamento de torturadores e responsáveis por violações, compara a situação do Brasil com outros países da América Latina.
Dentre eles o Brasil é o único país em que projeto História, São Paulo, N. 38, página 221-230, junho de 2009, 229 Impunidade e banalização da violência. O índice de violência institucional aumentou no regime democrático. Nos seus estudos, o índice de violência institucional do Brasil Democrático 4,1 é maior do que o da violência durante a ditadura brasileira, 3,2, e maior do que o da violência durante a ditadura argentina, 4,0, 21. Também é ingênuo pensar que comissões de verdade, tais como as que aconteceram em outros países da América Latina, que trouxessem à luz em detalhes os procedimentos repressivos da ditadura militar e seu caráter de crime de lesa humanidade, ao romper a barreira do esquecimento, não venham a influir poderosamente na consciência das vítimas atuais da violência institucional e na de seus familiares, bem como na opinião pública progressista, para entender tais violações como ilegais e muito mais criminosas do que o crime que eventualmente se queira descobrir com a tortura, já que são feitas em nome do Estado.